galera, professor Diogo Medeiros, estou na área com direito constitucional com várias dicas para carreiras policiais. Me segue aí no canal, fiz um canal novinho agora, é o meu quarto bloquinho que eu estou colocando para vocês, com um tempo de 5 a 10 minutos, de forma simples, de forma objetiva, vetorizando você naquilo que mais cai na sua prova. Eu já falei desse esquema com você, se você não assistiu, volta nas aulas lá. Eu já falei disso aqui, ó, do poder constituinte originário, que é o poder de se criar uma nova ordem jurídica. Ele é inicial, autônomo, é um poder de fato, é incondicionado, é permanente, ele cria tudo novo e desconstitui tudo que havia para trás. Eu falei do poder constituinte derivado reformador. Na verdade, poder constituinte nada, porque ele é constituído pelo originário, muito embora caia na prova poder constituinte derivado. O reformador a gente já viu, que é o poder de se alterar a Constituição. E essa alteração ela é mais rígida. A gente viu que há limites formais, há limites materiais e há limites circunstanciais ao poder de se alterar a Constituição. E o procedimento está todo estabelecido no artigo 60 da Constituição Federal. Inclusive, vimos alguma coisa de cláusulas pétreas aqui. Só que eu vou tratar hoje com você do poder constituinte ou constituído derivado decorrente. Esse é meu tema aqui. E talvez o poder constituinte derivado de revisão, se der tempo. Tá? O que eu estou tratando quando eu falo do poder constituinte derivado decorrente? Nada mais é do que o poder, deixa eu até escrever isso aqui para você, do que o poder de se criar ou de se alterar as constituições estaduais, as constituições dos Estados-membros. Tranquilo? Lembrando que é pressuposto para o entendimento da nossa matéria falar que a nossa forma de Estado é a federativa. Então, lembrando lá do artigo 18 da Constituição, eu tenho como entidades federativas autônomas a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles têm capacidade de auto-organização, que é criar o seu próprio estatuto jurídico. No caso do Estado, as constituições estaduais. No caso do Distrito Federal, da lei orgânica. Só que cuidado, e eu até vou botar um cuidado para você. Segundo a doutrina majoritária, esse poder, qual seja o poder constituinte derivado decorrente, ele só se verifica nos estados, criando suas constituições estaduais, e também no Distrito Federal, porquanto ele não acontece em sede dos municípios, segundo a doutrina majoritária. Não ocorre, então, no âmbito dos municípios, só no âmbito dos estados, quando cria suas constituições estaduais, e no âmbito do Distrito Federal, quando cria sua lei orgânica, porque essa lei orgânica é equiparada à Constituição Estadual. Olha só, aqui, ó, artigo 25 da Constituição. Os estados se organizam e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Eu tenho também o artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que vai falar assim, ó, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, aqui usando a terminologia adequada, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecido novamente os princípios dessa Constituição. Então veja que os estados e também o Distrito Federal têm capacidade de auto-organização, o que decorre da forma federativa de Estado. Lembrando que eu tenho que observar os princípios dessa Constituição Federal. Então, o Estado de Santa Catarina não pode colocar qualquer coisa na Constituição do Estado. Mas veja, quais são esses princípios que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do DF devem respeito? Vem comigo que isso é doutrina. Olha só, princípios sensíveis, princípios estabelecidos e princípios extensíveis. O que é isso? A Constituição dos Estados, elas devem respeitar os princípios sensíveis. Estão no artigo 34, inciso 7º. O que é isso, galera? Isso vai autorizar a chamada intervenção federal. São princípios sensíveis, no artigo 34, inciso 7º.
a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Então a gente não pode ter uma Constituição do Estado que vai falar: o que vai eleger deputado estadual não é o voto, mas é quem tem mais dinheiro. Não, porque o nosso regime é democrático. A nossa forma de governo é republicana. Então não pode ter uma norma na Constituição estadual que fala: o mandato do governador não é de 4 anos, não. O mandato é de 8 anos. Não pode, porque a nossa forma republicana caracteriza a eletividade e a temporariedade dos governantes. Os direitos da pessoa humana, não pode a Constituição estadual falar: pode tortura, por exemplo. A autonomia dos municípios, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido de impostos estaduais nas ações de saúde e de ensino. Isso é princípio sensível, artigo 34, inciso 7, isso autoriza a chamada intervenção federal, tema que eu também vou falar em outro bloco depois. Princípios estabelecidos. O que é isso? São dispositivos constitucionais que limitam a autonomia dos Estados. Aqui, a própria Constituição Federal, de maneira expressa, ela reduz a autonomia do Estado, falando assim: Estado, com relação a essa matéria, você tem que legislar da seguinte forma. Beleza? Exemplo, a competência dos estados, os mandatos dos governadores, as regras dos parlamentares estaduais ou distritais. E eu tenho os princípios constitucionais extensíveis, que por simetria o Estado precisa estabelecer. O princípio extensível, ele é uma norma que é aplicável à União, mas por simetria federativa os Estados também devem respeito. Exemplo aqui, as normas que prevêem o processo legislativo. Por exemplo, aqui eu até botei um julgado onde o plenário do Supremo entendeu que os Estados-membros não podem elevar para 4/5 o quórum para aprovação de uma emenda constitucional. O quórum é de 3/5, né? Lá no artigo 60. Beleza? Porque é uma norma que estabelece um princípio extensível. É uma norma aplicável à União, mas que por simetria federativa os Estados e o Distrito Federal devem respeito. Beleza? Então não dá para fazer tudo. Pode criar a Constituição de Estado, pode criar a Lei Orgânica do Distrito Federal. Esse é o poder constituinte derivado decorrente, mas há necessidade de se respeitarem princípios na Constituição. Princípios sensíveis, princípios estabelecidos e princípios organizatórios. Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho. Me segue aí no canal do YouTube, me segue no Instagram também, @DiogoDBM, trabalhando como se tudo dependesse de ti, confiando como tudo dependesse de Deus. Grande beijo a todos vocês, professor Diogo Medeiros, te vejo daqui a pouco e até mais.